Olá a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu vou esperar aqui só um minutinho ou dois para que possa entrar aqui pessoas na nossa live e para que a gente possa dar início à live de hoje, ao conteúdo que eu trouxe hoje para vocês. Então, contem como é que vocês estão, como é que tem sido os dias de vocês. Vamos dar início aqui a mais um conteúdo, falando sobre o nosso procedimento de microagulhamento. Eu quero que você, por favor, partilhe esse vídeo, que você convide pessoas para assistir essa live hoje, que você envie essa live para o maior número de pessoas que você puder enviar. E nós aqui estamos falando de profissionais na área da estética, seja você esteticista, seja você um biomédico, seja você um farmacêutico que trabalha com estética, um médico que trabalha com estética, um fisioterapeuta que trabalha com estética, seja você até um estudante de estética que ainda não atua, mas está estudando para entrar nesse mercado altamente promissor. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carla Fontoura e hoje nós vamos falar sobre por que devemos evitar respostas extremamente inflamatórias no processo de microagulhamento. Esse é o tema da nossa live de hoje. Quebrando aqui mitos e tabus que muitos nós, profissionais, ainda acreditamos que é necessário para conseguir alcançar uma resposta favorável nos nossos procedimentos de rejuvenescimento. E como o microagulhamento é um procedimento utilizado para promover saúde da pele e, consequentemente, rejuvenescimento, sim, porque o rejuvenescimento ele vem depois da saúde. Não adianta você tentar gerar rejuvenescimento se a tua pele não está saudável. Se as estruturas principais da pele que vão promover o rejuvenescimento, se elas não estão saudáveis, se elas estão doentes. Então, primeiro você tem que colocar essas estruturas funcionais. E o que significa dizer funcional? É funcionando corretamente. Se existe uma estrutura que não está funcional, que não está funcionando devidamente, que não está desempenhando o papel para o qual ela foi desenhada para desempenhar, então ela nunca vai trabalhar corretamente e não vai haver o processo de rejuvenescimento. Então, antes de pensar em rejuvenescimento, é preciso fazer uma boa análise dessa pele, é preciso reconhecer as estruturas se elas estão saudáveis e se elas não estiverem saudáveis, é preciso então dar o alimento correto para essas estruturas, para que elas voltem a funcionar corretamente e, consequentemente, elas funcionando corretamente, elas vão desempenhar o papel para o qual foram fabricadas, né? E essa pele vai ter, sim, sem dúvida, um aspecto jovem, um aspecto descansado, um aspecto saudável, um aspecto bonito, um aspecto jovial. Essa é a proposta do microagulhamento. É mudança de mentalidade, é parar de pensar somente na resposta final direta, que é o rejuvenescimento, e pensar no meio do processo, que é gerar saúde para essa pele e, consequentemente, com a saúde da pele, então, alcançar o processo de rejuvenescimento. Essa é a nossa proposta e eu vou repetir o tema da nossa live de hoje por que devemos evitar a resposta inflamatória excessiva no microagulhamento. Então, já começando aí com quebrando esse mito que nós fomos ensinados a acreditar nessa falsa verdade, digamos assim. Durante muito tempo nós acreditamos nisso e hoje nós já entendemos quem é da área da estética, quem realmente gosta de estudar, sim, porque tudo aquilo que eu falo aqui para vocês, eu estudo. Patrick, um grande beijo para você, está aqui conosco hoje, nos brindando com a sua presença. Obrigada, querido, muito obrigada. Alessandra Alves também, muito obrigada. Vocês desculpem a minha voz hoje, eu estou com um pouquinho de
alergia, amanheci um pouco alérgica, mas vamos seguir em diante. Então é o seguinte, gente, voltando aqui para a gente não se desconcentrar. Nós fomos ensinados, profissionais, que para conseguir uma resposta de rejuvenescimento no microagulhamento, nós precisávamos trabalhar com, seja ou com o dermaroller, ou com o dermógrafo, ou com o roller, ou nesse momento nós também temos carimbos, que é um outro instrumento com microagulhas na ponta, que é utilizado também para esse efeito. Então existem vários instrumentos que podemos utilizar no procedimento de microagulhamento. E nós somos habituados a acreditar, né, nos foi infundida essa falsa verdade, que para que o processo de microagulhamento fosse efetivo, era necessário que fosse gerada na pele uma lesão profunda, uma lesão visível, uma lesão com sangramento e uma lesão que iria gerar uma resposta inflamatória excessiva. E só gerando essa resposta inflamatória excessiva, seriam então sinalizados lá embaixo, na camada mais profunda da derme, que é a derme, os fibroblastos seriam sinalizados e, consequentemente, no local da lesão, iria ser recrutadas algumas células como macrófagos, como neutrófilos, e essas duas células, por exemplo, iriam desencadear a produção de citocinas, consequentemente desencadear a produção de fatores de crescimento naquela região da lesão e automaticamente se iniciaria o processo de reparação, o processo de cura, o processo de cicatrização dessa pele lesionada, consequentemente levando ao processo de rejuvenescimento. Então, hoje já sabemos que não é bem assim, não é mais necessário existir essa lesão visível, onde vai gerar essa resposta inflamatória excessiva para que exista, então, o processo de cicatrização e o processo de rejuvenescimento. Sim. Por que não é mais necessário? Como eu já falei para vocês, porque a estética evolui, assim como todas as outras áreas evoluem, mas tudo que a gente fala de área da saúde, do bem-estar, da beleza, está em constante mudança. Aquilo que hoje a gente aprende de um jeito, daqui a 1 mês, 2, 3, 6 meses, não é mais. A estética, a saúde, ela está em constante movimento, em constante descoberta, as pesquisas científicas comprovadas, e as pesquisas elas estão cada vez evoluindo num sentido impressionante, com técnicas e instrumentos que comprovam cada vez com mais rapidez aquilo que nós aprendemos há algum tempo atrás, né? Então, as informações hoje elas chegam numa velocidade que desmonta tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Um quebra-cabeça montado dentro de nós. E quando esse quebra-cabeça é desmontado, a gente parece que fica meio perdido e não sabe mais por onde começar. Então, é simples. É só você parar, buscar fontes fiáveis e credíveis de informação, para que você consiga reorganizar toda essa informação na tua cabeça. Os estudos científicos hoje em dia existem para isso, são de fáceis acessos, existem plataformas para isso, para que você consiga buscar essas informações fiáveis e torná-las base e alicerce do teu trabalho. Então, voltando aqui para a nossa pauta, por que não é mais necessário gerar essa resposta inflamatória excessiva para que haja um processo de rejuvenescimento? Porque hoje em dia nós sabemos que todo processo de inflamação crônica está associado, intimamente associado a um processo de doença, de enfermidade. Todo o processo de inflamação crônica, ela está intimamente conectado, ligado a qualquer tipo de alteração, a qualquer tipo de doença, a qualquer tipo de enfermidade. E também já sabemos que a inflamação, ela é simplesmente a base do processo de envelhecimento. Por que você diz isso, Carla? Bem simples, porque os estudos científicos comprovam isso e depois a nossa prática também comprova isso. Basta só você fazer a simples análise, basta só você fazer o simples raciocínio. Às vezes
A informação é tão óbvia, a informação está na nossa frente, está tão perto de nós e nós não conseguimos enxergar. Mas é sempre assim, quando a informação está muito perto da gente, a gente não consegue enxergar. Às vezes é preciso se distanciar um pouco mais, e você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Às vezes é preciso a gente se distanciar um pouco mais para poder conseguir enxergar aquilo que nós não conseguimos ver quando estamos muito perto. Então vamos fazer o seguinte exercício. Olha só. Se todo o processo de inflamação não estivesse ligado a qualquer tipo de doença ou de enfermidade, e se todo o processo de inflamação não fosse a base do processo de envelhecimento, toda pessoa doente, ela teria um aspecto jovem. Toda pessoa doente, ela teria um aspecto descansado, um ar fresco, um ar jovial, uma pele densa, uma pele elástica, uma pele sem rubor, uma pele bonita. É simples, tão simples quanto isso. Para lá e pensa, e quando eu falo de doença ou de enfermidade, eu não estou falando só de doença física, não. Tá? Eu estou falando muitas vezes também de doenças psíquicas, doenças psicossomáticas, doenças emocionais. Muitas vezes os estados de depressão profundos, os estados de tristeza, de angústia, de ansiedade profunda, os estados de insatisfação. Nós vivemos hoje numa vida tão volátil, numa intensidade e numa velocidade tão grande com as quais as coisas mudam, que muitas vezes inconscientemente a gente acaba se comparando com outras pessoas à nossa volta, né? E a gente percebe que muitas vezes outras pessoas até estão num nível talvez mais adiante, num nível mais avançado do que nós. E se nós não tivermos a nossa cabeça muito bem resolvida, se nós não tivermos a cabeça no lugar realmente, se não soubermos onde realmente nós queremos chegar, quem nós somos e o caminho que nós devemos traçar e trilhar para chegar nesse objetivo, a gente começa a entrar em comparação que vai fazer com que a gente entre em ansiedade. Entende? E esse tipo de pensamento desencadeia dentro de nós uma série de respostas químicas que vão fazer com que o nosso corpo entre num estado de inflamação crônica. Olha só, a tristeza, a ansiedade, a insatisfação, doenças mesmo, má alimentação, por exemplo. Além da má alimentação, a falta de atividade física, que é uma vida sedentária, a falta de descanso, poucas horas de sono, muitas vezes medicação que nós tomamos ao longo de uma vida inteira. Eu tenho aqui pacientes que tomam medicação há mais de 20 anos, antidepressivos há mais de 20 anos, medicação para alguns tipos de doenças crônicas, como corticoides e outros mais, que isso, imagina só uma pessoa tomando medicação ao longo de uma vida há mais de 10, 15, 20 anos, mesmo que sejam dosagens pequenas, mas é um corpo altamente inflamado. E quando você para observar essas pessoas, elas não têm uma pele saudável. Elas não têm um aspecto jovem, elas não têm um aspecto descansado, elas não têm uma pele jovem. Concluindo aqui, ok? Vamos fazer outro exercício. Olha só. Vamos supor que de repente você passa, com certeza, todo mundo já passou por esse momento na vida, por um momento de tristeza, um momento em que algo não correu como você gostaria que corresse, ou um momento de decepção profunda. Todo mundo já passou por isso, eu já passei, você já passou, todo mundo já passou por esse momento de decepção profunda, onde algo não correu bem, onde você se decepcionou com alguém, onde você achou que alguém era de um jeito e é de outro, e você criou uma ideia na tua cabeça e veio a decepção, veio a tristeza. Quando esse tempo na tua vida passa, quando esse processo de decepção passa, que você se recupera, que você se restabelece e que você vai olhar fotos que você tirou de você mesmo, nessa época da tua vida, você nem se reconhece. Você olha para as fotos e diz, meu Deus, como é possível? Eu estava com um aspecto horrível, com um aspecto envelhecido. Nós mulheres, então, somos mazinhas para nós mesmas, né? Somos muito exigentes conosco mesmas.
E nós temos o hábito de dizer assim, meu Deus, como eu estava acabada nessa foto aqui, nessa época. Por quê? Era uma época que você estava triste, era uma época que você estava decepcionada, era uma época que você estava embaixo, né? Faltava alegria na tua vida, faltava boa disposição na tua vida. E quando você olha para essas fotos, você percebe que você está envelhecida, que você está extremamente com uma pele cansada, abatida, desvitalizada, baça. Então, sim, comprovando aqui a nossa pele, ela sofre sim com esses processos de falta de qualidade na nossa vida, né? Uma vida com pouca qualidade, com má alimentação, com pouco descanso. Processos inflamatórios estão intimamente ligados aos processos de envelhecimento na nossa vida, ok? Quando nós passamos por esses processos de inflamação crônica, a nossa pele, o nosso corpo ressente e, consequentemente, envelhecemos durante esse período, ok? José, um beijo. Obrigada por estar aqui prestigiando a gente. Um beijo, meu lindo, um beijo grande. Então vamos continuar, para a gente não se perder e não avançar, não demorar muito aqui com essa live. Bom, então é aqui que entra o processo de homeostase. O que é o processo de homeostase? O processo de homeostase, é o processo onde o corpo vai trabalhar para equilibrar alguma coisa que está em desequilíbrio. Ou seja, sempre que existe uma doença, sempre que existe uma lesão, um dano que foi causado na nossa pele ou no nosso corpo, o próprio corpo vai trabalhar para reparar, para repor, para colocar em ordem aquilo que está fora da ordem. Isso é o processo de homeostase, tá bem? Então, nós temos aqui uma via de mão dupla, como a gente costuma dizer. Para que exista esse processo de reparo, é preciso que exista uma desordem. Se não houver desordem, o corpo não tem por que reparar algo que está tudo bem. Por que o corpo vai ter que trabalhar para reparar, para repor, para cicatrizar algo que não precisa ser cicatrizado? Não faz sentido, correto? Então, não tem por que reparar algo que está bem, algo que está funcionando corretamente. Só vai haver homeostase se houver um desequilíbrio, se houver uma alteração. Em compensação, para que exista homeostase, é necessário que exista desequilíbrio. E existindo um desequilíbrio, automaticamente o corpo entra em processo de homeostase. Então, as duas coisas precisam uma da outra para acontecer. Entenderam bem? E é necessário que exista o processo de homeostase para que o corpo diminua o processo de envelhecimento. Como assim, Carla? Como é que é preciso existir o processo de homeostase para que o corpo diminua o processo de envelhecimento? É sim. Vamos fazer outro exercício aqui, bem fácil. Eu vou mudar aqui só um pouquinho a disposição da câmera e vocês me desculpem, porque como nós estamos aqui no YouTube também, vamos ver, que é para eu não ficar assim, olhando completamente diferente para um lado e para o outro. Mas não está dando muito certo. Vamos lá, tudo bem. Então, como assim, Carla? Como é que é preciso existir homeostase para diminuir o impacto do envelhecimento? Gente, vamos lá pegar aqui um exemplo simples e prático. Você tem um carro, certo? Esse carro, se ele não for para revisão de vez em quando, ele vai rodar, envelhecer, as peças vão se gastar, não vai haver reparo porque está sempre tudo bem, você não leva o carro para ser feita uma revisão, ele vai rodar, até que ele vai chegar uma hora que ele vai estragar, quebrar uma peça e vai parar. Isso é o processo de envelhecimento natural. Entenderam bem? Em compensação, se esse carro você leva ele de vez em quando para ser revisto, para fazer uma revisão, para fazer uma reparação, para saber como é que está esse processo de saúde, digamos assim, das peças vitais do teu carro, né? Se você leva, você vai perceber que existem peças que estão mais gastas do que outras. Automaticamente, esse mecânico vai substituir essas peças por outras mais novas, correto? Com o nosso corpo é a mesma coisa. Se não houver um dano causado no nosso corpo, seja por uma doença, por um corte, por uma queda,
ou pelo microagulhamento, que a gente está aqui falando de microagulhamento literalmente, então vamos usar o nosso microagulhamento para exemplificar de forma prática aquilo que eu quero exemplificar, aquilo que eu quero dizer para vocês. Se não houver um dano, por que que essa pele vai trabalhar para equilibrar algo que está saudável? Não é isso? Então, é preciso que haja um dano, porém esse dano não precisa ser um dano excessivo. Basta que seja um dano. Automaticamente o corpo entende que algo precisa ser reparado e é nesse processo de reparação que o processo de envelhecimento é interrompido. Automaticamente, quando o corpo entra para reparar algo que está estragado em nós, algo que precisa ser melhorado, cicatrizado, reparado, esse processo de envelhecimento ele é interrompido. Então, a homeostase é importante para diminuir o impacto do envelhecimento no nosso corpo. Ok? Bom, vão deixando aí perguntas caso vocês tenham. Aí eu vou seguindo aqui com a live. Então, como eu já falei para vocês, o desequilíbrio ele gera a homeostase. Não existe homeostase se não houver um desequilíbrio, se não houver um dano. E quando eu digo desequilíbrio, eu estou falando de qualquer tipo de dano. Tá bom? Se não houver uma lesão, não é preciso o corpo reparar nada. E o processo de envelhecimento segue normal, sem interrupção. Quando existe uma lesão, para-se, interrompe o processo de envelhecimento, automaticamente o corpo entra em ação para gerar ali uma fase de cicatrização, de reparo, de ferida, de doença, seja lá do que for, e interrompe o processo de senescência, né? É diminuído o processo de senescência. Senescência é envelhecimento. Aqui é que entra a mudança de mentalidade, que é aquilo que eu estou batendo sempre aqui nas nossas lives, para tentar fazer com que os profissionais da estética mudem de mentalidade um pouco, né? Não precisa existir uma lesão profunda e visível para se instalar esse processo de desequilíbrio e, consequentemente, existir a homeostase. Porque nós temos a tendência, e falando de microagulhamento, mais uma vez eu vou bater sempre em cima do assunto, nós temos a tendência, quando estamos fazendo os nossos procedimentos de microagulhamento, ou até mesmo os peelings às vezes, né? Nós temos a tendência de achar que só geramos algum tipo de injúria na pele quando essas injúrias são visíveis. Não, pessoal, nem sempre as injúrias precisam ser visíveis para que exista esse dano e automaticamente para estimular o corpo a reparar esse dano. Pensa bem comigo, a partir do momento que você pega um instrumento para realizar microperfurações na tua pele, abrir microcanais na tua pele, esse instrumento vai ter que ter agulhas, microagulhas na ponta, correto? Então, sempre que você utiliza esses instrumentos com microagulhas para gerar microperfurações na tua pele, automaticamente você está gerando dano, você está gerando lesão, você está gerando uma injúria na tua pele. E essas injúrias não precisam ser profundas. Muitas vezes a gente tem a tendência de passar 500 vezes o instrumento na mesma região, gerando um edema excessivo, gerando uma resposta inflamatória excessiva, gerando muitas vezes um sangramento excessivo e fazendo com que esse processo inflamatório excessivo aconteça e desencadeando outras respostas que não nos interessam. Quando eu digo mudança de mentalidade, é preciso entender que, se eu tenho microagulhas na ponta de um instrumento, é óbvio que essas microagulhas vão gerar um dano na pele. Mesmo não sendo visível, vai haver um dano na pele. E automaticamente, existindo um dano na pele, vai se iniciar o processo de reparação. Automaticamente vai se iniciar o processo de reparação. Por isso, quando eu digo para vocês, não é necessário existir esse dano excessivo, essa lesão visível, para que exista o processo de reparação, porque ele vai acontecer na mesma, mesmo sendo uma lesão um pouco menos profunda, uma lesão mais superficial, mesmo não havendo sangramento, existe uma lesão. E basta existir uma lesão para que o corpo inicie o processo de homeostase, o processo de equilíbrio, o processo de cura, o processo de cicatrização, o processo de reparo daquilo que está estragado. Falando numa linguagem simples para vocês entenderem. Bom, e os grandes danos, não é,
que é aquilo que a gente está tentando aqui desmistificar, os grandes danos, as grandes lesões, elas vão induzir a um processo inflamatório excessivo, que vai gerar cura cicatricial, que é aquilo que nós não queremos. Lembram bem o que é cura cicatricial? Cura cicatricial é a produção daquele colágeno que não nos interessa, o colágeno cicatricial, que é feito de cima para baixo, com espessamento de epiderme, espessamento de extrato córneo, em vez de gerar a produção de colágeno normal, de cicatrização normal, que é a cicatrização que nós queremos, que é a cicatrização de baixo para cima, com produção de colágeno na derme, onde nós queremos, e densificação de derme automaticamente, fazendo com que essa pele se torne mais densa, mais elástica, com mais ácido hialurônico, com mais colágeno, com mais elastina. É isso que nós queremos, tá bom? Então, resposta inflamatória excessiva vai trazer cura cicatricial. É formação de colágeno de cima para baixo. Esse colágeno não nos interessa, tá bem? Além do que, a resposta inflamatória excessiva vai gerar também a produção de colagenase. E a gente já vai ver o que é colagenase agora, nesse exato momento. A colagenase, ela é uma enzima. Ela entra em ação quando existe uma ferida, quando existe uma alteração, um corte, uma lesão, um dano na pele. Então, a partir do 14º dia, a colagenase, dentro do processo de cicatrização, a partir do 14º dia, a colagenase entra em ação. Qual é o papel da colagenase? Ela vai mediar, ela vai organizar, remodelar esse excesso de produção de colagênio que existe durante o processo de cicatrização. Porque durante o processo de cicatrização, de reparo de feridas, existe produção de colágeno, como nós já vimos aqui em outras lives. Só que quando existe essa resposta inflamatória excessiva, essa produção de colágeno, ela também é excessiva. Ela é desordenada até, muitas vezes. Então, a colagenase, ela vem, é o trabalho antagônico, é o trabalho oposto, é o trabalho ao contrário. Ela vai reorganizar a produção excessiva desse colágeno, vai remodelar esse colágeno. Ou seja, em resumo, para quem ainda não entendeu, quando nós estimulamos uma resposta inflamatória excessiva, nós estamos estimulando a produção excessiva de colagenase, que é essa enzima, e isso a médio e longo prazo vai fazer o quê? Vai destruir o nosso trabalho de microagulhamento. Porque se nós estamos, através do microagulhamento, com o objetivo de induzir a produção de colágeno, quando nós estimulamos a uma resposta excessiva inflamatória, ou uma resposta inflamatória excessiva, consequentemente, a partir do 14º dia, a colagenase vai entrar em ação e vai acabar destruindo a médio e a longo prazo o colágeno que nós construímos no nosso processo de microagulhamento. Então, que fique bem claro, colagenase e colágeno são estruturas opostas. Uma destrói o trabalho da outra, ok? Por isso, não nos interessa lesões profundas, excessivamente profundas, não nos interessa respostas inflamatórias excessivas, não nos interessa nada disso. Como eu já disse para vocês, só reafirmando aqui, os efeitos da produção constante de colagenase destrói a médio e longo prazo o colágeno obtido através do microagulhamento. Eu até fiz aqui um slide só com essa frase, ok? Bom, e agora a gente vai falar aqui só um pouquinho de forma breve sobre o colágeno. Existem somente 28 tipos de colágeno. Na pele, só na pele, existe o colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 4, tipo 6, tipo 7 e tipo 17, só na pele, tá? O colágeno ele é produzido, como a gente já sabe, obviamente, pelos fibroblastos, desculpa.
colágeno ele é produzido pelos fibroblastos. E os fibroblastos encontram-se aonde? Encontram-se na derme. A derme se divide em duas camadas. A derme papilar, que é uma camada mais delgada, com fibras, né, dispostas de uma forma mais delgada, fibras finas, fazendo com que essa camada também seja uma camada fina. E a camada da derme reticular, onde existem fibras de colágeno que estão dispostas e agrupadas de forma entrelaçada, fibras mais densas, mais largas, mais fortes e mais entrelaçadas de uma forma bem mais forte, bem mais coesa, fazendo com que essa camada seja uma camada mais densa, mais grossa, tá bem? Depois nós temos a elastina, e a elastina, o objetivo da elastina é, na verdade, dar elasticidade aos órgãos. Enquanto que o colágeno, o objetivo do colágeno é dar densidade, né? Uma textura densa, uma textura firme à nossa pele, a elastina, o objetivo dela é, além de dar elasticidade, é permitir que esse órgão, depois de atingir e alcançar o máximo da sua capacidade de extensão, que ele volte ao seu tamanho original. Então, eu vou explicar de uma outra maneira. A elastina, o objetivo dela, a função dela, o papel, não é somente permitir com que o órgão se estenda até ao máximo, não é só essa a função dela, mas além disso, é fazer com que esse órgão, depois de alcançar a sua extensão máxima, permitir que ele volte ao seu tamanho original. Se esse órgão, no caso, a pele, ele estendeu ao máximo e depois não conseguiu retornar ao seu tamanho original, então significa dizer que fibras, células, feixes, né, de elastina foram rompidos. E aí nós vamos encontrar o quê? Flacidez, vamos encontrar estrias, tá bem? Bom, a elastina ela também é produzida pelos fibroblastos e ela se encontra entrelaçada com o colágeno, tanto na camada da derme papilar como na camada da derme reticular. E exatamente como o colágeno, que se encontra na derme papilar, a elastina que se encontra na derme papilar vai ter fibras menores e mais finas, e a elastina que se encontra na derme reticular já vai ter fibras mais grossas, mais fortes, mais coesas, fazendo com que essa camada seja realmente uma camada mais densa, mais forte, mais elástica. Por essa razão é que quando nós vemos um corte de pele, né, e nós avaliamos a derme e percebemos que a derme papilar é mais fina e a derme reticular é mais grossa, é por essa razão. Porque as fibras e os feixes de colágeno e de elastina que se encontram na camada papilar são feixes finos, pequenos, enquanto que na derme reticular são feixes mais grossos, mais longos, mais encorpados, mais densos, conferindo maior densidade e elasticidade a essa camada mais profunda que é a derme reticular. Mas nós não precisamos chegar na derme reticular para estimular os fibroblastos a produzir colágeno e, consequentemente, obter rejuvenescimento, tá bem? Mais uma vez, só para lembrar. Bom, e com isso nós vamos aqui fazer uma conclusão que eu quero chamar bastante atenção aqui. É bem importante aqui esse ponto final aqui da nossa live. Por quê? Porque eu comecei dizendo para vocês, né, que o processo inflamatório excessivo ele está intimamente ligado ao processo de envelhecimento. O processo inflamatório excessivo ele está ligado a doenças, a enfermidades, e a base do envelhecimento é uma resposta inflamatória crônica, é um corpo cronicamente inflamado. Como é que a gente sabe se está com o corpo inflamado, digamos assim? Praticamente todos nós hoje temos um corpo inflamado, infelizmente, tendo em vista o estilo de vida que a gente leva, tendo em vista a qualidade de vida que nós temos, tendo em vista, por exemplo, o nosso estresse diário e excessivo, as cobranças, a nossa agenda, a pressão que nós temos para cumprir prazos. E sempre que nós conseguimos cumprir prazos, nós
automaticamente isso é tão viciante, automaticamente nós achamos que nos sobra um bocadinho de tempo e, consequentemente, a gente já acrescenta mais uma tarefa, mais uma função, mais um trabalho, algo a mais, né? Então, isso faz com que a gente entre numa espiral onde o corpo da gente parece que está sempre em estado de alerta, constantemente. Não há um descanso, não há tempo para o corpo se reparar, né? A gente come mal, a gente dorme mal, a gente vive ansioso por conta das preocupações, por conta dos compromissos diários que nós temos, né? Isso se percebe aonde? Muitas vezes o intestino que não funciona, tá? Cabelo que começa a cair, uma pele que começa a ficar manchada, muitas vezes um rubor difuso, facilmente você toca na pele e a tua pele já responde muito rapidamente com uma vermelhidão excessiva muitas vezes, tá? Então, isso é bem fácil da gente perceber hoje em dia. Praticamente quase todos nós temos alguns desses sintomas no nosso dia a dia. Tá bem? E quando esse processo se instala na nossa vida, você pode ter certeza que a inflamação crônica faz parte da tua vida. Então, pessoal, aqui quando a gente observa, faz esse diagnóstico, por isso sentar com o teu cliente, com o teu paciente, antes já de partir para um procedimento de rejuvenescimento puro e duro, antes de partir para um procedimento de rejuvenescimento diretamente, sem tentar perceber qual é o tipo de vida que o teu paciente tem, sem tentar perceber qual é o trabalho do teu paciente, a que tipo de estresse ele está exposto diariamente, sabe? Gente, isso hoje em dia é considerado crime, porque eu não consigo partir diretamente para um procedimento num paciente, num cliente, sem pelo menos ter... Se eu nunca vi esse paciente na minha frente, se ele nunca teve comigo cara a cara, eu não consigo partir diretamente para um procedimento. Ele chega na minha frente, pergunta o que eu acho muitas vezes, né? Que tipo de procedimento eu faria nele. E eu às vezes até posso dizer, olha, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas antes disso eu quero saber um pouco da tua vida, eu quero saber que tipo de vida você tem, eu quero saber que trabalho você tem, quero saber quantas horas por dia você dorme, você descansa, quero saber se você pratica atividade física, quero saber como é a tua alimentação. Eu tento extrair ao máximo de informação dessa pessoa, porque se eu não sacar o máximo de informação desse paciente, com certeza eu vou estar jogando fora um diagnóstico importantíssimo que pode me poupar futuramente de grandes problemas, de reações adversas e, no mínimo, de respostas insatisfatórias. Fico insatisfeita eu como profissional e o cliente que me procurou. Então, hoje em dia não dá mais para desassociar essa estética integrativa de um procedimento, de um atendimento prático, clínico, diário. Não tem como fazer isso. O profissional de estética que ainda não entendeu que a saúde, né, está aliada ao processo de rejuvenescimento, é um profissional que precisa parar, que precisa reavaliar seus conceitos, que precisa rever o seu método de trabalho e que precisa estudar. Precisa estudar porque, no mínimo, ele vai ter respostas insatisfatórias ou vai ter respostas pouco duradouras. Até pode ter resposta, mas essa resposta não vai durar. Porque se esse paciente tem o corpo inflamado, se esse paciente não tem saúde, se esse paciente não tem os pilares, os tijolos para fazer uma construção forte, esse resultado não vai durar. Mãe, um beijo. Então, isso para dizer para vocês, mais uma vez, que não dá para desassociar, não dá para separar a essa avaliação do estado geral desse paciente
do ato em si, do procedimento. Não tem como fazer isso de forma separada. É preciso a gente estudar, é preciso aconselhar esse paciente, olha, vai procurar um nutricionista, vai mudar a tua alimentação, fazer um detox. Nós temos a capacidade de orientar esse profissional para fazer um trabalho de limpeza, né? Limpeza do corpo, limpeza do intestino. Gente, intestino é o segundo cérebro do corpo. Se o intestino não estiver saudável, teu sistema imunitário também não está saudável, entende? Então, é preciso, hoje em dia, ampliar esse conhecimento para que a gente consiga obter resultados mais duradouros e mais eficazes, ok? Então, até porque tem aqui uma outra coisa bem importante, que é assim, ó, como eu já falei para vocês, que todos esses sintomas, eles denotam um corpo cronicamente inflamado. É preciso a gente observar que durante esse processo de inflamação crônica do nosso corpo, né, que é a base do processo de envelhecimento, isso vai fazer, esse processo de inflamação crônica, ele vai fazer com que o colágeno do nosso corpo se desfaça, vai fazer com que exista o colágeno da nossa pele, o formato desse colágeno na nossa pele é em forma de trama, tá? É como se fosse um hashtag, como a gente diz, né? Um cardinal. Então, dentro da nossa pele, os feixes, né, de colágeno, eles estão desenhados mais ou menos nessa forma, de forma bem coesa, bem firme, bem fechada. E quanto mais fechadinho for esse hashtag, mais densidade essa pele vai ter, tá? A partir do momento que a gente leva uma vida que não é uma vida saudável, uma vida estressada, uma vida que nos oxida pra caramba, uma vida cheia de compromissos loucos, onde a gente não tem tempo nem de olhar pra gente, onde a gente não tem tempo de dormir, de descansar, de comer. Isso vai fazer com que essas fibras de colágeno que estão aqui, ó, bem firmes, bem coesas, elas começam o quê? A afrouxar, se desfazer, e esse hashtag vai se transformar em fibras de colágeno dispostas paralelamente em forma de fibrose. Então, esse processo de estresse, de ansiedade, de pouca qualidade de vida, ele desmonta literalmente o colágeno da nossa pele. Entende? Por isso é que quando a gente está nessas fases da vida mais ansiosa, mais estressada, mais ocupada, sem tempo de absolutamente nada na nossa vida, você pode observar que você envelhece. E às vezes não é preciso muito tempo não, viu? Se você anda nessa loucura aí, 3 meses, 4 meses, 5 meses, quando você começa a mudar o teu ritmo, desacelerar, você vai ver as tuas fotos desse período, você vai ver como você estava envelhecida, cansada. Entendeu? Isso por quê? Porque esse processo, né, de oxidação, esse processo de estresse, de ansiedade, inflama a gente e o corpo inflamado destrói colágeno da pele, falando de forma bem simples, para você entender, tá? O colágeno normal da nossa pele, ele é substituído por esse colágeno em forma de fibrose, que é o colágeno cicatricial que a gente não quer. Ah, mas tem diferença entre o colágeno normal e o colágeno da fibrose? Não, gente, não tem diferença nenhuma. As proteínas do colágeno normal são exatamente as mesmas proteínas do colágeno cicatricial, exatamente as mesmas proteínas, não muda, não tem alteração. A única diferença é que o colágeno normal tem um formato, né? Uma trama bem coesa, bem ligada, bem estruturada, conferindo densidade à pele, firmeza à pele, enquanto que o colágeno cicatricial ele se desfez, essas fibras ficam dispostas paralelamente uma ao lado da outra, formando a fibrose, né? E colágeno cicatricial em forma de fibrose não tem a mesma função do colágeno normal com trama bem firme e bem coesa. O que vai dar firmeza e densidade para a pele é essa trama bem firme e bem coesa. Essa trama aqui disposta paralelamente não tem função. Isso é fibrose, não tem função, é sinal de envelhecimento. Acabou. Não tem para onde correr. Tá bem? Bom,
E como é que eu vou saber como é que eu estou produzindo colágeno normal ou colágeno cicatricial? Já falamos disso. Como é que eu sei se eu estou produzindo colágeno normal ou colágeno cicatricial? É somente através do dano, da injúria que eu faço nessa pele. Quanto maior o dano, maior a injúria, mais profundo, gerando uma resposta inflamatória exacerbada, certamente eu vou ter colágeno cicatricial, que é o colágeno que se forma de cima para baixo, fazendo espessamento de extrato córneo, tá bem? Consequentemente, vamos ter fibrose nesse tipo de cicatrização. E às vezes não é uma fibrose que a gente vê não, gente, mas ela tá lá. Colágeno cicatricial, que se forma de cima para baixo, ele espessa o extrato córneo e impede até a penetração dos ativos também, tá? Por isso, se você quer trabalhar com excelência no teu microagulhamento, vamos mudar o método, vamos mudar a forma de atuar, vamos mudar a mentalidade. A única coisa que vai variar para que aconteça o estímulo de colágeno normal ou o colágeno cicatricial é somente a profundidade e o tamanho do dano e da lesão que você ocasiona nessa pele. Resumindo, se o estímulo é um estímulo inflamatório, nós vamos ter produção de colágeno cicatricial. Se o estímulo é um estímulo não necessariamente inflamatório, então nós vamos ter o colágeno normal, que é o colágeno que nos interessa, com fator de crescimento de queratinócito, com fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento transformante beta e por aí além. Tá bem, pessoal? Bom, por aqui ficamos hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa informação. Eu espero que essa informação realmente seja uma informação válida para vocês, que ela faça diferença, que ela tenha vindo esclarecer as ideias, a mentalidade que vocês possam ter cultivado ao longo dos anos. E qualquer dúvida que vocês tenham e que queiram esclarecer, eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Fiquem atentos às nossas redes sociais, aqui ao Instagram, nós temos Facebook e também temos YouTube e estamos constantemente lá colocando informação relevante, conteúdo de valor para que você possa crescer como profissional e alcançar cada vez melhores resultados. Um grande beijo e te espero na próxima live. Tchau, tchau!